Olá, caríssimos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu dei uma pausa porque eu tô sem ideia do que gravar, mas acabou que veio essa ideia aqui. Eu acho que vai ser legal compartilhar isso aqui com vocês. Que é o seguinte, eu já falei sobre esse vídeo aqui várias vezes, mas eu quis trazer uma outra linha de pensamento agora, que é sobre a questão do simbolismo zodiacal que pode nos ajudar através da rotina, né? Se você tem problemas com vícios, a rotina pode te ajudar, né? Então eu vou dar uma conversada com você sobre isso, né? Esse tipo de coisa. E aí, então, eu vou também explicar um pouquinho do simbolismo zodiacal, como é que a gente pode enxergar isso a partir dessa maneira, tá certo? Então é o seguinte, o que a gente tem que entender é o que é o seguinte, a nossa vida, ela é uma constante roda do zodíaco, por assim dizer, né? Se vocês conhecem o Olavo de Carvalho, você já deve ter ouvido, né? Ah, tá na camada 4, ah, tá na camada tal, né? O Olavo de Carvalho, ele, por exemplo, foi um astrólogo, né? Então, a teoria das 12 camadas é baseado na teoria também, na teoria não, né? Mas na camada das casas, né? Zodiacais, certo? E essas casas, cada casa tem um significado. A casa um é a casa do teu eu, a casa 2 é a casa, por exemplo, da finança, dos teus bens e tudo mais. Se eu for fazer uma astrologia, uma questão de horária, onde é que está o meu objeto? Eu vou analisar a tua casa 2 porque tem a ver com seus objetos, né? Tem a ver com tuas posses, né? A casa 3 então, as pequenas viagens, a conversa que você tem ali com o vizinho, com seus irmãos, né? E assim vai indo, e tal, e tal, e tal, né? Só que é o seguinte, muitas pessoas têm problemas com vícios, né? E isso tá também além de qualquer coisa em relação com simbolismo zodiacal. Correto, né? Tem relação a ver com a nossa queda, né? A nossa própria miséria humana, que muito de fato a gente é, né? A gente é um baita de um ser desgraçado. Só que veja bem, né? Essa questão de vícios e tudo mais tem uma relação muito engraçada, né? É, as pessoas não sabem, mas quando elas não necessariamente vícios, sei lá, luxúria e tal. Mas sei lá, eu tenho problema com cheirar cocaína, cara. Eu tenho problema com álcool e tal. Eu vou numa clínica, né? Rehab, né? Vou procurar uma clínica de reabilitação. O que acontece lá dentro? Uma das primeiras coisas que acontecem incrivelmente, é estabelecer horário. As pessoas elas estabelecem horário para cada coisa. Isso chega a ser um pouquinho engraçado, né? É uma coisa meio rotina, né? Pô, horário para acordar, horário para dormir, horário para fazer aquilo, horário para tocar no violão, horário para acordar, horário para tomar o lanche, horário para escovar o dente, horário para isso, horário para aquilo, né? É uma coisa meio engraçada. Elas têm horário para fazer cada coisa, né? E a rotina justamente é isso. A rotina é um baita de uma grande aliada, né? É, o problema é que é o seguinte, a casa 6 é a casa da rotina, como a gente poderia dizer, porque a casa 6 ela basicamente fala sobre os dissabores da vida, né? Então, ela fala sobre, por exemplo, o hospital, né? Por que o hospital é um dissabor da vida? Porque é uma merda você ir pro hospital e ficar lá, tipo, uns 2 dias, né? Tomando soro porque tá muito mal, ficar um dia já é também uma enfermidade, uma coisa meio chata. Ficar lá algumas horas também já é bem chato, né? Então imagina passar um dia lá. Só que veja, o hospital, ele trata, né? Só que ele não encarcera. O hospital trata, ele não encarcera, né? É, a própria rotina é justamente isso, né? A rotina, ela trata alguma coisa que nos atrapalha, sei lá, alguma dispersão, né? Eu preciso ter horário pra coisa, porque senão, cara, eu não me mexo, porque senão eu tenho dificuldade. Mas quando eu tenho um horário ali, eu meio que me comprometo. Eu tenho uma coisa comigo, assim, que me ajuda a que, não, cara, ó, não, chegou o horário aqui, cara, o horário de rezar, o horário de fazer isso, horário de fazer aquilo. Então eu vou me dirigir para aquele bagulho lá que eu tenho que fazer. Excelente, né? A casa 6 ela justamente fala sobre isso. Vai falar sobre esses dissabores da vida. Essas pequenas prisões que a gente tem, né? Que tipo, pô, tem que acordar cedo da manhã, tem que ir pro trabalho, tem que fazer aquilo. Aí o cara vai pedir lá para fazer a instalação elétrica e não sei o que, não sei o que lá. Então ela vai reger justamente essas coisas meio chatas, né? Que fazem parte da nossa vida, né? Só que veja, isso é um pouquinho interessante, né? Porque ela também é a casa que vai reger o intestino, né? O intestino parece que tem uma coisa meio de. Parece que é o pedreiro do corpo, né? O intestino parece que é o pedreiro do corpo. Ele parece algo que, cara, não, pô. Se você vê, se você come bem, né? Se você trata bem o seu intestino, parece que tudo funciona, né? Parece que até o teu cérebro funciona melhor. Né? Então, assim, a rotina é um baita de uma grande aliada, né? Não só contra os vícios, mas também para tua própria saúde mental.
né? Se você se alimenta bem, você tem energia, você tem uma saúde, né? Para conseguir levantar bem, para dormir bem, para levantar peso, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Isso é bem interessante da gente notar, porque tem um grande santo na Igreja Católica, eu acredito que também é um santo eu não sei se é um santo dos ortodoxos, né? Mas é o cara da Hora et Labora, né? É o São Bento, né? Se vocês for verem, a questão da hora et labora é uma coisa muito saturnina, só que nesse aspecto aqui é uma coisa bem rotina, né? Hora et labora, né? Se a pessoa tem, por exemplo, problema com luxúria, qual é uma das primeiras coisas que a gente faz? Justamente, né? Essa questão de estabelecer horário, ter uma rotina para cada coisa, não deixar o cara disperso, né? O monge que sofre com a luxúria, o que ele tem que fazer? Pô, ele tem que ter uma rotina, ele tem que estar sempre trabalhando, ele sempre tem que estar ocupado, ele não pode estar pensando demais, né? Se a gente for fazer um paralelo, a casa 6 é a casa que tu bota o pé no chão, tu bota, tu deixa um pouquinho da tua pele no mundo, enquanto a casa 12, né, é a casa dos vícios, então é uma casa mais aqui, ó, do intelecto, porque é ali onde é que tá acontecendo as tentações, é ali onde é que tu dá o teu sim, porque quando vem a tentação, é aqui que acontece, sim, eu quero essa tentação, vem, pode vir aqui, vamos lá, vai, vou abraçar o capeta aqui, né. Então, a casa 6 é uma casa um pouquinho mais da vida real, enquanto a casa 12 é uma coisa meio imaginária, é o aspecto melancólico, né, ou o aspecto meio terra e ar, né. Então a gente poderia entender, né? Caramba, caiu o microfone. Enfim, voltamos. A gente poderia entender como botar o pé no chão, né? Não se preocupar muito com o que está acontecendo dentro da tua cabeça e, cara, pensar no que tu tem que fazer agora, né? Deus não... Inclusive, né? Uma coisa muito engraçada é que as pessoas elas colocam um peso muito imaginário, um peso assim muito grande no imaginário delas do que é o pecado na vida delas, né? Pô, eu tenho problema com tal vício. Pô, foda, vamos tratar? Pô, vamos. Pô, se eu pecar, eu tenho que me confessar? Ah, é de matéria grave? Vamos confessar sim. Confessa lá e tal. Vai lá, faz isso daí. Só que, cara, você não é o Adolf Hitler, entendeu? Você não tá matando. Calma, tá ligado? Calma. Então, assim, inclusive, quando você morrer, Deus vai ser justo com você. Ele pode falar, ó, cara, vai pro inferno, entendeu? Vai lá, pode ir, tchau, não quero mais saber de tu aqui, entendeu? Mas ele também não vai falar pra você o seguinte, olha, cara, pelo menos eu creio, né? Ah, quem é você? Ah, você é o Micael, ah, eu te conheço, você é o Micael lá do vício da bebida, né? Cara, não, você não pode transformar tua biografia, tua autobiografia centrada no vício, pô. Você tem que centrar a tua autobiografia pensando em quê? Caramba, cara, você é o cara que, tipo assim, perdeu a tua mão num acidente, caramba, né, cara? Você sempre ajudou a tua família, né, no trabalho doméstico, mesmo com todas as dificuldades. Cara, que massa, que legal, que bom. Servo bom e fiel entra na minha casa, né? A gente tem que imaginar um pouquinho assim, né? Então, a casa 12, ela meio que tem esse aspecto assim de, cara, de rotina, de coisa corriqueira e que é meio chato. Por isso que tem o nome de pequenas prisões, né? Porque é uma coisa meio chata, né? Só que também não é uma coisa que encarcera, mas é uma pequena prisão. Mas não é uma coisa que encarcera de fato. Né? E a rotina justamente é essa aliada, então, né? Ter horário para as coisas, né? O hora et labora, um monge que está vigiando e orando, mas também não coloca aquele hiperfoco, né? De ficar ocioso e tal. Não, eu não posso recair, não posso recair. Cara, se você pensa em não recair, você já está pensando, né, no próprio objeto da tentação, então isso não vai te ajudar. Então, fazer coisa, né? Ter uma rotina, fazer coisa, se empenhar em fazer coisas, conhecer a ti mesmo, porque você vai conhecer habilidades, e aí você vai falar, caralho, eu sou muito bom nisso, isso daqui tá me dando muita alegria, né? E aí, caralho, meu Deus, como eu sou foda, como eu tenho habilidades, né? E você vai começar também a enxergar a tua vida como uma coisinha meio diferente, né? Caralho, isso daqui eu faço diferente dos demais, né? Então, também pode te trazer uma luz de autoestima, né? Porque quando a gente fala de autoestima, você tem que ter algo pra estimar, pô. Você não pode, não, eu quero ter mais autoestima. Beleza, o que você faz? Ah, eu não faço muita coisa não. Então eu não posso te ajudar. Você tem que ter algo para estimar, né? A gente tem que descobrir. E a casa 12 eu acho que é uma casa bem clara para isso, né? E no extremo oposto, então, a gente tem o final da vida, a casa 12, que é a casa dos inimigos ocultos, né? E também a casa da autossabotagem, do autoengano, né? Do pecado e dos vícios, né? E eu falei justamente sobre ela, porque ela é a casa onde é que a gente dá o nosso sim, ou seja, ela é o elemento ar, né? Ela é uma coisa assim meio
cara, que tá acontecendo lá muito na nossa imaginação, no nosso imaginário, né? Eu lembro agora do vídeo que eu gravei, né, sobre a questão da ansiedade, né? Terapia de excesso de pensamento, né? O que é um pecado se não um pensamento, né? Um pensamento, claro, deliberado, né? Deixar claro, né? Um pensamento deliberado, né? Você pode pensar em qualquer coisa agora, né? Mas você pode simplesmente querer pensar na intenção de, cara, olha, não tô nem aí pra isso, entendeu? E justamente isso não vai ser uma matéria de pecado, né? Só que veja, a casa 12 é justamente aquela casa que tá aqui, ó, na cabeça e nos pés ao mesmo tempo, né? Porque a casa 12 rege os pés, né? E uma pessoa, quando ela não tem pés, ela meio que perde o ponto de ficar enraizado no mundo, né? Porque se você perde os pés, você começa a ter que andar de cadeira de rodas. Então você já não consegue ter um equilíbrio com o mundo, você já não consegue ter um equilíbrio com a própria terra, com a própria realidade, né? Então você meio que perde o andar das coisas, né? Engraçado, né? A casa 12 rege os pés, e se você perde os pés, você perde o andar das coisas. Não foi um trocadilho sério, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? E é aí que começa o problema, né? Porque onde é que começa o pecado? O pecado começa quando eu recebo uma tentação e eu falo sim. E a casa 12 é justamente isso, né? A casa que, cara, ela simbolicamente é a última, então ela também é a parte mais principal do nosso corpo, como se fosse a cabeça, por assim dizer. Mas ela é muito aqui, ó, do imaginário, ela é o ar, o excesso de pensamento. Então, ela também fala sobre essa questão dos vícios, do nosso pecado e tal, e tal, e tal. E o grande problema, eu acho que das pessoas, é colocar justamente o pecado delas na cabeça delas o tempo todo, ao passo que elas estão transformando o vício na autobiografia delas, como eu falei pra vocês. Então, não é muito raro eu encontrar pessoas que entram na minha clínica, né? Na sala, né? Que eu faço atendimentos, tipo, virtual, obviamente, né? Eu faço virtual. Quase 100% dos atendimentos eu faço virtual, né? As clínicas é um modo de dizer. Então elas entram lá na sessão e, cara, não é muito difícil de você enxergar no discurso da pessoa ela dizendo o seguinte: ah, cara, não, é porque eu acordo e assim, eu já tenho muito medo de recair no tal vício. Então, assim, cara, elas acordam, elas vivem o dia inteiro pensando no problema delas, né? Então, eu acordo pensando no vício em pornografia. Eu vou lá e, cara, eu tenho muito medo no vício em pornografia. É uma coisa muito triste, né? Uma coisa meio bad, né? É uma coisa meio complicada porque a pessoa transformou o vício dela no foco da biografia dela, né? E é justamente esse o grande o grande truque aqui, né? Porque os grandes padres do deserto já vão falar que, cara, qual que é o truque para você ganhar, por exemplo, do vício da carne, né? Os vícios que falam sobre, por exemplo, a luxúria, da gula e tudo mais. Primeiro você tem que admitir que você não vai vencer esse pecado com a sua própria indústria, ou seja, com o seu próprio empenho. Você não vai vencer isso sozinho, né? Você vai precisar de ajuda, né? Nesse caso, eles estão falando, cara, você tem que depositar toda a tua confiança em Deus. Dizer assim, ó, cara, Deus, eu não posso, entendeu? Eu sou muito fraco, te entrego toda a minha fraqueza, tá? Sou viciado mesmo, preciso de ajuda, agora eu vou fazer a minha parte, também não vou ficar pensando muito nisso daqui, ora et labora, né? Vou fazer a minha parte, certo? E é isso aí, né? Deus no comando, protege aqui minha castidade, protege aqui para que eu não veja, sei lá, isso, não vou fazer aquilo, né? E bora lá, né? Só que isso passa por o quê? Por uma espécie de humilhação. Você tem que se humilhar na frente de Deus. Não tem? Tem que se humilhar na frente de Deus. E é por isso que a casa 12, ela rege os pés. Porque quando você se prostra, né? Você tá colocando a sua parte mais superior e mais nobre do teu corpo, que é aqui, ó, cabeça, na mesma altura dos teus pés. Porque você tá se prostrando. E aí a cabeça fica na mesma altura dos pés. Interessante isso, né? É por isso que o arquétipo do mago, e eu vou falar isso no próximo vídeo, eu acho, ou nos próximos vídeos eu vou falar sobre o arquétipo do simbolismo de peixes, né? Que vai falar justamente sobre o arquétipo do mago, porque ele tá colocando os pés, tá colocando a cabeça, que é a parte mais nobre, no mesmo na mesma altura dos pés, que é a parte mais inferior, né? E é por isso que a gente fala que os humilhados serão exaltados, né? Eu tô colocando a minha parte mais nobre na minha parte mais inferior, ou seja,
eu estou me humilhando na frente de Deus. É por isso que os humilhados serão exaltados, né? Enfim, só quis puxar essas correlações que eu tô aprendendo, né? Não é uma coisa muito uau, né? Mas é uma coisa bem interessante de se pensar. Dá para puxar muita coisa interessante a partir disso daqui. Espero que daqui, quem sabe, né, um ano eu esteja muito melhor nisso, que eu possa trazer conteúdo cada vez melhor para vocês. Eu fico à disposição qualquer coisa, tá? Podem deixar um comentário, alguma coisa aí. Eu fico a dispor, tá? E é isso aí. Deus abençoe a todos. Que a Virgem Maria continue abençoando nossos estudos. Valeu, tchau, tchau.